Bonsoir, l'Institut français du Portugal est ravi de vous accueillir ce soir pour le centenaire de la naissance de Paul Ricoeur dans le cadre de la présentation d'un livre, La symbolique du mal. Paul Ricoeur est un philosophe en France qu'on aime beaucoup, qu'on reconnaît un peu comme un sage, sans doute parce qu'il a eu une carrière universitaire aux États-Unis. Aujourd'hui, sa bibliothèque est conservée au Fonds Ricoeur, boulevard Arago, dans le 14e arrondissement, à la faculté de théologie. Et alors, c'est quelqu'un qui a eu des intérêts très divers. On connaît par exemple sa trilogie sur le temps, qui a permis aux Français de découvrir toute une tradition philosophique que l'on ignorait, qui est la tradition philosophique anglo-saxonne. Et c'est en même temps voilà, quelqu'un de très, très touchant. Alors moi, mes souvenirs de Paul Ricoeur sont très éloignés. J'ai beau faire de la philosophie, ça fait quand même longtemps. Mais c'est vraiment de voir comme ça, récemment j'ai été au Fonds Paul Ricoeur et de voir sa bibliothèque et l'intérêt, enfin, l'ensemble de ses livres annotés. Et je pense que c'est une sorte de monstre sacré. Voilà. Donc on est ravis quand Pedro Bernardo, l'éditeur des éditions 70, est venu nous proposer de fêter ce centenaire. C'est avec plaisir que nous l'avons accueilli pour cette raison. On a un philosophe qui est aussi un sage, un homme très humain. Voilà. Je passe donc la parole à Pedro Bernardo. Obrigado, boa tarde a todos. Gostava de agradecer, antes de mais, ao Instituto Franco-Português, à IVI, pela hospitalidade, pela simpatia com que nos agora encena. Em segundo lugar, gostava de agradecer ao Gonçalo e ao Hugo pelo cuidado e pelo empenho que puseram na tradução, que espero que seja também do agrado de todos e de uma obra significativamente importante. Por último, mas não menos importante, eu gostava de dizer ao professor Luísa Porto Carré que, em tempos, lançou o desafio desta publicação. Esperemos que a primeira de outras que se possam seguir, não só pelo desafio que aceitámos, mas também pela divulgação e pelo empenho do autor que tem vindo a fazer ao longo dos tempos. Eu, evidentemente, não sou especialista e, por isso, sem mais delongas, passo aqui a palavra a quem falará do autor com mais propriedade. Muito obrigado. Desde Bernardo, eu vou falar do autor, do autor não vou falar, no livro já falámos, vou falar propriamente da obra, A Simbólica do Mal, e do contexto em que ela surge e do desafio que ela lançou a filosofar. De facto, Bernardo acabou por dizer, eu lancei esse desafio na medida em que há muitos anos que dou Ricoeur e os meus alunos não leem francês, há muito tempo que mais tempo, desculpa. Como não leem francês, é muito difícil dar determinado tipo de obra, determinado tipo de autor, e tinha que recorrer às traduções espanholas, porque são as únicas que eles leem. Esta obra é bastante importante, vamos ver porquê, de uma maneira acessível, e talvez esse desafio tenha a ver com o resto da obra, porque ela é o terceiro volume, como vamos ver, é o último volume de um conjunto que é importante para se perceber um problema que é um problema que permaneceu na obra de Ricoeur, embora esta obra seja uma obra escrita em 1960, portanto, em princípio, o problema que aqui aparece é um problema condensado que deu origem a grandes desenvolvimentos e, ao fim e ao cabo, quase toda a obra futura do Ricoeur. Portanto, eu vou passar às minhas reflexões sobre esta questão para tentar que as pessoas percebam em como é que esta obra, em que é que esta obra é importante e como é que ela se inscreve no contexto da filosofia de Ricoeur. A Simbólica do Mal, escrita em 1960, integra-se na obra mais vasta de Paul Ricoeur, A Filosofia da Vontade, de que é o segundo volume do tomo 2, intitulado O Homem Falível. Este segundo tomo cumpre um projeto fundamental de uma renovação da filosofia por meio de um questionamento antropológico que nunca tinha sido feito até então e um questionamento atualizado, isto é, que entra em diálogo com as ciências do corpo que na altura eram, e ainda hoje, mas na altura também eram dominantes. Esta obra é assim provocadora pela introdução de ideias que nunca tinham aparecido na filosofia moderna
até então, digamos assim, as ideias de falibilidade e fragilidade. Portanto, ideias que são introduzidas no seio de um contexto filosófico que era marcado, nomeadamente desde a modernidade, pelas ideias de autonomia, soberania do sujeito. Portanto, isto é provocador. Continuando com a estrutura da obra, antes de continuarmos com a análise do contexto que levou à simbólica do mal, portanto, este segundo tomo é constituído ainda por 2 volumes, Finitude e Culpabilidade, e o segundo, a Simbólica do Mal. Portanto, aquilo que é que eu quero dizer com isto, falta finitude e culpabilidade, a tradução de finitude e culpabilidade, para se perceber bem a Simbólica do Mal. Claro que o anterior também, o voluntário e o involuntário, mas finitude e culpabilidade e a Simbólica do Mal fazem parte de uma, digamos assim, são 2 momentos do mesmo problema que é necessário poder perceber para se chegar à Simbólica do Mal. Vamos então ver como. Estas 2 obras devem ser compreendidas em conjunto, pois é a distinção entre finitude e falibilidade que marca a novidade da antropologia de Ricoeur. Para o filósofo, o homem não é falível porque é finito, corpóreo, mas porque é marcado por uma desproporção fundamental que se encontra um equilíbrio possível ao nível gnoseológico e ético, é sentida como conflito interior ao nível afetivo. Isto é uma novidade importante, porque, por exemplo, Kant já tinha percebido algo da desproporção ao nível gnoseológico e ético, mas tinha conseguido tal equilíbrio, mas nunca tinha pensado na afetividade, e a novidade de Ricoeur é chegar à afetividade. Portanto, entram assim no vocabulário filosófico pela primeira vez as ideias de fragilidade, conflito, possibilidade de fazer e sofrer o mal, porque isto eram ideias que não apareciam, eram do vocabulário teológico, não eram do vocabulário filosófico, e de culpabilidade, e com elas todo um programa de revisão do sentido e tarefas da filosofia. Aquela filosofia que tinha ficado ligada ao conhecimento, à fundamentação da ciência, é aqui não posta em causa, mas posta em causa como a tarefa fundamental da filosofia. Portanto, pensar o modo como o mal entra no mundo pelo homem, sem que este seja inteiramente mau, tal é o objetivo da Simbólica do Mal, que explora, na sequência de finitude e culpabilidade, o tema que a Ricoeur parecia inexplorado pela filosofia tradicional e que era urgente pensar. O tema da praxis e o tema da interação. A filosofia até esta altura não tinha pensado esta questão. Como reconhece na sua autobiografia intelectual, e eu vou citar, diz: a atenção prestada ao problema moral, da qual nunca separei o problema político, é contemporâneo da escolha da problemática da vontade e do seu desenvolvimento numa meditação sobre a origem da vontade má, que é este o problema da Simbólica do Mal. Portanto, uma fenomenologia da razão impura, tal é aquilo que Ricoeur nos vai propor, e é este o contexto em que se inscreve a obra A Simbólica do Mal, voltada agora à análise das expressões e efeitos deste tipo de vontade má. A simbólica realiza assim uma verdadeira revolução no âmbito do filosofar e introduz no universo da racionalidade o problema do mal, o mundo da lei e das paixões interhumanas, que era qualquer coisa que a filosofia voltada ao conhecimento tinha deixado de lado. Portanto, a simbólica introduz no âmbito da racionalidade algo que contraria as regras do pensar tradicional. Digamos, pois, que a Simbólica do Mal introduz uma revolução hermenêutica na antropologia filosófica de Ricoeur, na exata medida em que o seu grande intuito é mostrar ao sujeito moderno que ele não é mais o centro explosivo de que parte a reflexão filosófica. De princípio do sentido, a consciência tradicional, voltada à autonomia, à soberania, aquela consciência que fez a técnica, etc., que hoje estamos a pagar, de certo modo, as fadas. Portanto, esta consciência que era a raiz da ciência, que não tinha mundo nem corpo, converte-se agora em texto a interpretar, já que a experiência da vontade má traz justamente a lume a sua opacidade e coloca ainda a pergunta sobre o significado do género humano. Pergunta que nunca tinha sido colocada até esta altura, na medida em que desde o iluminismo se acreditava que o género humano iria conduzir o homem à liberdade e o mundo cada vez melhor, qualquer coisa que hoje também já não temos a certeza, não é? Portanto, a Simbólica do Mal levanta ao fim e ao cabo uma questão que não é ela que a levanta, mas que a partir dela poderemos levantar. Será que o homem
É afinal um homem sapiens ou um homem demens? Terá condenado ao trágico ou à salvação? Será dado à partida ou surge primeiro perdido, disseminado, precisando de se reencontrar? A experiência do mal é, pois, para o filósofo, a ocasião privilegiada de um diálogo crítico com toda a tradição filosófica, nomeadamente a tradição moderna, e com o seu projeto de filosofia como ciência, isto é, da filosofia como fundamentação do saber. Para Ricoeur, a filosofia, e nomeadamente a partir do fenómeno da Segunda Grande Guerra, que Ricoeur viveu na carne, foi feito prisioneiro num campo de concentração, embora não tenha sofrido e tenha só reconhecido os horrores que se realizaram nessa altura, quando da libertação. Mas, portanto, para Ricoeur, a filosofia não pode reduzir-se mais a uma simples crítica do conhecimento ou uma justificação da ciência. Esta é a grande tese dele. Ela é, antes de mais, uma interrogação radical do homem sobre o sentido último. E é neste sentido que ela existe e tem sentido no mundo. De outra maneira, evidentemente, poderá ocupar-se também do saber, mas não é a grande questão há outras ciências que hoje tratam disso e talvez de melhor maneira. Portanto, é o homem de carne e osso, dotado de uma intimidade relacional e afetiva. O homem singular que pergunta pelo sentido, aquele que a tradição esqueceu, o núcleo fundamental da simbólica do mal. Porque é este que levanta a questão da culpabilidade, é este que sofre a culpabilidade, é este que sofre o mal. Portanto, e ele já não é um sujeito transcendental como foi o sujeito epistémico, mas um homem concreto, exposto ao sofrimento e ao mal. Num texto muito posterior a esta obra, Simbólica do Mal, um texto de 1991, intitulado O Caminho para Si, Ricoeur confessa mesmo que a escolha do seu campo filosófico de reflexão foi muito marcada pelo problema do absurdo, pelo sofrimento, que é o inverso da ação. E diz que tal escolha apareceu nele numa altura em que ainda não conhecia a amplitude dos crimes nazis. De facto, a meditação ricoeuriana sobre o mal, podemos dizer que surge no horizonte da sua reflexão sobre a antropologia do agir e sobre a natureza da vontade humana, força que leva a consciência a deixar o tradicional registro desencarnado e contemplativo e a revelar-se por meio da ação. A tese de Ricoeur é mesmo esta: o homem revela-se na e pela ação, na e pela interação. Daí que, para o filósofo, pensar a praxis foi sempre o essencial, justamente aquilo que a tradição filosófica deixou por pensar. Então, pecado, sofrimento, morte, culpabilidade, lembra-nos neste sentido o autor, exprimem de maneira múltipla e muito concreta o mistério da condição humana e a sua unidade profunda. É preciso pensá-lo filosoficamente, porque põe claramente em questão a compreensão habitual do homem até então, que era uma compreensão demasiadamente racionalista e demasiadamente otimista. Não quer dizer que o Ricoeur não seja otimista, é pelo contrário um filósofo da esperança, mas é preciso pensar esta dimensão. Portanto, como pensar então o mal, se os sistemas tradicionais são hoje insuficientes, hoje não, naquela altura, nomeadamente a concepção racionalista tradicional do mal na sua dupla vertente especulativa e moral. Como pensar, afinal, um presente vivido, porque esta experiência do mal é sempre esta, é a experiência de um presente que não se suporta, por isso é que é mal, sofrimento, e que por isso resiste aos sistemas tranquilizadores do pensamento especulativo. Como entender que o absurdo que ameaça ao mundo e o sentido mais profundo da vida pertence à condição humana, ultrapassando os modelos habituais da culpa, da privação, da limitação e da negatividade? Será que este absurdo condena radicalmente o homem ao nada e acabamos por inverter então o esquema da tradição, caindo agora já não no caminho para o melhor, mas na pura errância? Também não é isto que Ricoeur quer, e portanto ele diz não, na medida em que ele é um filósofo da esperança, ele da afirmação originária. Para ele, o mal, e aqui é que está a profundidade da simbólica, é a experiência de um contraste radical, presente, por exemplo, na experiência da confissão. Quer dizer, para o homem a experiência do mal, ou o homem é o único ente, o único ser para o qual a experiência do mal não o deixa indiferente.
é sempre a experiência, uma experiência de contraste, quer a do remorso na culpabilidade, quer o contraste do sofrimento e do pedir justiça, digamos assim. Relembramos então a grande tese de Ricoeur nesta obra, e já toda a tese da filosofia da vontade, porque o mal altera profundamente a inteligibilidade do homem, e esta foi a estrutura então da obra. Foi preciso, no primeiro volume da sua filosofia da vontade, suspender esta questão em ordem a aceder às estruturas neutras fundamentais do ser humano. Esta é a grande tese do filósofo quanto ao mal. O mal é um acidente, um acontecimento que poderia não acontecer. Quer dizer, um corpo estranho nas estruturas fundamentais do homem. É algo que acontece às estruturas neutras de um homem que, à partida, é inocente e não é um elemento necessário da sua ontologia. Daí que tenha começado a filosofia da vontade, que faz parte da simbólica do mal, como disse no princípio, pela sua primeira abstração. Porquê? Porque a falta, não, apesar de acontecer e de ser um acontecimento que podia não ter acontecido, não destrói de modo nenhum as possibilidades originárias do homem inocente. Ela, e aí ele dá até uma imagem muito interessante, que é esta: acontece a uma liberdade sem que ela seja aniquilada, tal como, por exemplo, aconteceu à França durante o período da ocupação alemã. Continuava intacta, embora ocupada pelos alemães. Portanto, da falta não pode existir uma ontologia, só pode existir uma empírica, e é isto que ele vai fazer com a simbólica do mal. Uma empírica da condição humana exige, então, toda uma nova abordagem, porque para aceder ao homem concreto é necessário pensar nele a estranha coabitação, então, de liberdade e de falta, o modo como se distinguem, então, nele a finitude e a falibilidade, e ainda o modo como esta falibilidade é o ponto de menor resistência que permite que o homem cometa ou sofra o mal. Daí que na obra ainda anterior à simbólica, finitude e culpabilidade, nomeadamente no homem falível, ele distingue a finitude e a culpabilidade e nos diga sempre: somos seres falíveis, mas a falibilidade não é ainda o mal. A falibilidade é a ocasião, o ponto de menor resistência por onde o mal pode penetrar no homem. Entre a falibilidade e o mal há um salto, ou hiato fundamental. O mal é da ordem da ação, diz respeito ao âmbito do fazer, é da obra da liberdade, do agir, ou seja, do ser nova ordem, do ser tempo, do ser em relação, e exprime-se de forma linguística. É, portanto, na confissão ou na lamentação, por meio de uma linguagem, evidentemente, sempre ambígua e emotiva, dado que exprime uma experiência de contraste, dado que expressa simultaneamente, por exemplo, no caso da culpabilidade, a culpa e o poder ser outra coisa, daí a necessidade de uma linguagem simbólica para se perceber o mal. Neste sentido, diz-nos Ricoeur, é a confissão e só a confissão que liga o mal ao homem, não só ao homem enquanto lugar da sua manifestação, mas ao homem como seu autor. É assim que a simbólica vai ligar doravante a dimensão da compreensão humana e da semântica do duplo sentido de uma linguagem que, tocada pela emotividade, exprime um remorso ou lamento, a experiência do mal e a do seu escândalo, e só esta experiência permite perceber a liberdade, o outro lado, aquilo que me faz ter remorso, aquilo que me faz lamentar. Lamento porque eu sou mais do que aquilo que está a acontecer. Assim como diz Ricoeur, é o mal que reporta por detrás dele mesmo a sua outra possibilidade. É o mal que projeta esta outra possibilidade enquanto sua sombra sobre a limitação originária do homem, fazendo-o assim aparecer como falível. É somente através da condição atualmente má do coração do homem que podemos compreender uma condição mais originária do que toda. É a referência ao originário que constitui o mal como falta ou desvio. Percebemos assim como a linguagem do mal é simbólica, opaca
e só atua quando é interpretado. É este o objetivo da simbólica do mal, mostrar isto. Portanto, todo o objetivo da simbólica do mal é ligar doravante a compreensão de si e a trama narrativa ou simbólica do pensar. Enquanto a compreensão de si na modernidade era autónoma, Descartes dizia, basta duvidar de tudo e encontro em mim próprio o ponto de partida do pensar. Aqui percebemos que, porque somos falíveis, porque somos expostos ao mal, porque esta exposição e este sofrimento implica uma experiência da revolta e a experiência emotiva da confissão ou da lamentação, perceber o homem implica perceber doravante a relação entre compreensão de si e narrativa simbólica. E é neste sentido que a simbólica vai apresentar, a simbólica do mal, todo um estudo dos mitos helénicos, do mundo semita e da especulação gnóstica sobre o mal, quer dizer toda uma análise dos grandes símbolos primários do mal e dos mitos do princípio e do fim. Assim, assinala claramente a simbólica do mal a viragem hermenêutica da filosofia de Ricoeur, isto é, a tomada de consciência de que uma verdadeira descrição do homem real, concreto, exige uma empírica e esta exige um grande desvio pela linguagem narrativa, pela poética simbólica que a hermenêutica irá decifrar. Com a simbólica, a filosofia abre-se, enfim, ao imaginário pré-narrativo das expressões objetivadas na tradição da consciência humana do mal. A mediação pelos textos, pelas narrativas, passa a ser então a nova condição de compreensão do homem e da sua ação. É que o eu agora apenas se pode compreender a partir das suas expressões, atos, obras que objetivam o seu modo de estar no mundo, na medida em que o seu modo de estar no mundo não se pode compreender pelo simples olhar, nem pela redução à mera imagem pontual. A consciência supostamente imediata, a de Descartes, deixou de fazer sentido. Portanto, é esta a mensagem grande da simbólica. O mal como fazer exige que conheçamos o homem pelo uso que ele faz da vida e pelas suas conversas ordinárias. Portanto, esta dimensão põe em cena toda uma nova dimensão do real, a semântica da ação, que exige a mediação da intriga, porque escapa ao modelo da observação direta. O mal releva da dialética do acontecimento e do sentido, que não faz parte de uma descrição puramente eidética, digamos assim, ou puramente intelectual. Mas longe de cair no mutismo, esta experiência afetiva, que mexe com o homem, que mostra que afinal ele não é aquela inteligência clara que o iluminismo nos fazia perceber. Portanto, longe de cair no mutismo, esta experiência conta-se sempre numa narrativa mítica que deve ser respeitada pelo seu enredo e que nela nos perceber a dialética do acontecimento e do sentido. Quer dizer então que a filosofia, a partir de agora, começa a perceber que o conceito deve dar lugar ao símbolo, ao texto, à narrativa, que devido à sua dupla intencionalidade obrigam a um esforço de interpretação. Neste sentido que a simbólica nos dá e nos faz um convite a reler o homem, a repensar o homem, e é neste sentido que ela é importante para vários domínios, não só para a filosofia, como para a antropologia, como para a psicologia, etc. E deste modo termino, digamos assim, a minha reflexão sobre a simbólica. Merci beaucoup. Peut-être passer la parole au traducteur. Bem, muito obrigado. Eu percebi que nós estamos com alguns problemas técnicos com o microfone, portanto, se houver problema, eu simplesmente, enfim, prescindo dele e falo alto. Creio que me conseguiram compreender. Bem, em primeiro lugar, queria reiterar os agradecimentos ao Instituto Francês por nos acolher aqui neste magnífico espaço, neste final de tarde, igualmente às edições 70, na pessoa do Pedro Bernardo, enfim, pelo papel histórico de divulgação da obra do Ricoeur e por confiar a dois jovens tradutores como eu e o trabalho de traduzir Ricoeur. Agradecer igualmente também à professora Luísa Porto Carreiro
trabalho igualmente de divulgação, ensino do Ricoeur ao longo dos anos, pelo grupo de trabalho que anima já há muito tempo em Coimbra, e por essa reunião que tivemos já no final de 2010, onde enfim, a tradução da simbólica foi proposta. Agradecimento que se estenderia ao nosso amigo Miquel Fossel, que esteve presente na altura, e a quem teremos que dizer alguma coisa um dia destes. Bem, eu não tenho propriamente uma intervenção preparada, tenho apenas alguns tópicos que apontei para não me esquecer daquilo que deveria dizer, mas de todo modo não tomarei muito tempo. Devo começar por dizer que me sinto aqui numa dupla qualidade, digamos assim, ou seja, sou tradutor da simbólica, mas também tenho trabalhado sobre o Ricoeur, estou a acabar uma tese de doutoramento sobre ele, tenho escrito sobre ele e é, portanto, um autor com o qual eu tenho uma relação que não é só a da tradução, é alguém cuja obra eu admiro bastante. E assim sendo, queria apenas começar por fazer alguns apontamentos biográficos e considerações muito gerais sobre a obra do autor. Je voudrais aussi vous dire que s'il y a des francophones ici qui veulent poser des questions, faire des interventions en français à la fin, nous serons tous les trois très contents de répondre en français. Je ne vous connais pas, donc voilà, mais je vous laisse le petit mot. Ora bem, Ricoeur, como foi dito aqui no início, é um autor que goza de um grande prestígio em França, nos Estados Unidos e noutros lados do mundo, precisamente pela sua capacidade, vamos dizer assim, não só enciclopédica, portanto era um homem muito culto e que conhecia quase como ninguém, provavelmente, a filosofia do seu tempo, pelo menos isso, e também as grandes tradições culturais grega, etc. Como alguém que tinha uma grande capacidade de diálogo e de abertura com os seus outros, vamos dizer assim, as outras tradições filosóficas, que ele se via obrigado constantemente a confrontar, aproveitar, tentar traçar os limites das diferentes abordagens, etc. Há um autor, enfim, um intérprete do Ricoeur que se chama Frédéric Worms, que tem uma expressão muito feliz para falar da filosofia dele. Ele tem um artigo chamado Paul Ricoeur ou les coordonnées philosophiques du siècle, portanto, as coordenadas filosóficas do século XX, entenda-se. Portanto, é um autor que nasceu em 1913, dia 27 de fevereiro, e entenda-se, é por isso que estamos agora aqui hoje a festejar o centenário, e que, vamos dizer assim, dentro da filosofia, sendo muito, muito esquemático, e nem toda a gente concordará com isto, mas existem duas grandes tradições, vamos dizer assim, a tradição à qual possamos chamar continental e a tradição à qual possamos chamar analítica. E é verdade que, dentro do contexto dele, que era o contexto francês, da altura, ele acaba por ser uma das pessoas que introduz, quer uma, quer das outras correntes, pelo menos na versão fenomenológica da filosofia continental, em França. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que, em 1950, publica uma das primeiras traduções do Husserl em França, a tradução das ideias, e de uma pessoa que, nos anos 70, e eu vou-vos falar um pouco também do discurso da ação, porque acaba de ser reeditado pelas edições 70, introduz também autores como Wittgenstein, Austin, etc., de forma pioneira, na altura, há que dizê-lo, em França. Falece em 2005, portanto já bastante velhinho, e já antes disso, obviamente, mas principalmente a partir daí, granjeia uma onda de simpatia tal. Havia uma pessoa que me dizia com alguma graça que o Ricoeur, quando faleceu, foi a única pessoa que conseguiu enfiar o Bertrand Delanoë e o Nicolas Sarkozy na mesma sala. Portanto, respectivamente, o antigo primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Paris, que são duas pessoas que é como azeite e água, e, no entanto, quando o Ricoeur falece e quando começam a ser movidos esforços no sentido de inaugurar o Fonds Ricoeur, que é o espaço documental onde está a biblioteca dele, os arquivos inéditos, etc., muito rapidamente se conseguiu granjear 1 milhão de euros, mais qualquer coisa, vindos quer da Câmara, quer do Estado, diretamente, para homenagear um autor singular, como o Ricoeur. E, portanto, em termos muito gerais, o que se pode dizer é isto. Ninguém negará à cultura francesa e à filosofia francesa o seu esplendor e a sua originalidade, digamos assim. O Ricoeur tem um papel singular dentro desse contexto, do contexto da filosofia francesa, precisamente por esse permanente diálogo e permanente confrontação com aqueles que são os seus outros, vamos dizer assim, que ele aproveita sempre de forma muito respeituosa, etc., integrando-os no seu projeto filosófico comum. Bem, posto isto, esta introdução muito geral, vou, enfim, como combinei, aproveitar uns minutinhos só para falar do discurso da ação. Ora, o discurso da ação é um texto relativamente pouco conhecido, na realidade, porque
é o texto de um curso que o Ricard lecionou diversas vezes, a partir do início dos anos 70, primeiro em Lovaina, depois em Chicago, onde ele também começou a dar aulas a partir dos anos 70, e finalmente em Paris, no âmbito de um seminário do CNRS, que ele teve durante vários anos. Aliás, temos a sorte de contar aqui connosco a professora Paula Ponce de Leão, que eu creio que terá participado nesse seminário, não sei sobre o discurso da ação, mas é desse tempo, de trabalhar com o Paulo Ricard nesse tempo, portanto, poderemos, enfim, no espaço final da discussão, poder-nos dizer um pouco mais da forma como o curso se passava. Há que saber, enfim, há aqui pequenos aspectos biográficos que têm algum interesse, ou talvez não. Ele é um autor que em França teve algumas dificuldades nos anos 60, porque teve uma data de querelas com figuras que eram eminence grise da altura, como o Lacan, por um lado, o Foucault, em certo sentido, por outro. Teve um problema muito grave ligado ao facto de ter sido reitor de Nanterre pouco após o maio de 68 e, portanto, levar com as ondas todas estudantis de protesto. Ele que era, enfim, uma pessoa de esquerda, uma pessoa próxima dos estudantes, aberta, crítica, etc. De repente via-se na figura do reitor e, portanto, o inimigo a abater. Ele levou com um caixote de lixo na cabeça. Bem, aconteceu-lhe muita coisa estranha durante essa altura. Um cesto de papéis. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado pela correção. E o que aconteceu a determinada altura foi que ele se decepcionou um pouco com o contexto francês, principalmente após ter sido seduzido, digamos assim, a apresentar-se para disputar um lugar, um posto no Collège de France, em 69, que lhe tinha sido prometido, que ele teria, etc. E depois, enfim, foi a eleição e percebeu-se que aquilo estava destinado ao Foucault, coisa contra a qual eu não tenho nada, porque o Foucault é um espírito enorme, obviamente, mas juntando todas essas pequenas decepções, ele, a partir de determinada altura, decide que tem que abrir o mundo, vamos dizer assim. E é assim para parar a Lovaina, depois a Chicago, etc. E o que acontece é que ou seja, no Collège de France tinha morrido Hippolyte e parte do processo de concurso era algo do género. Uma pessoa apresentava um programa de ensino. Eu vou dar uma cadeira X. E a cadeira que ele decidiu dar, que ele teria dado se tivesse ficado com o lugar no Collège de France, era precisamente uma cadeira de filosofia da ação, que se chamaria qualquer coisa como Le Discours Philosophique de l'Action. Bem, não conseguiu, foi para outros lados, não ficando em Paris, e o curioso é que ele acabou por realizar esse projeto de investigação neste livro, que está aqui. Portanto, ele deu o curso várias vezes, e foi um curso que teve algum papel importante nessa altura, precisamente por introduzir os temas da filosofia da linguagem comum, do Austin, do Searle, do segundo Wittgenstein, da Anscombe, etc. E que foi publicado, portanto, o livro chama-se La Sémantique de l'Action, tem um pequeno curso inicial, que era o do Ricard, que é Le Discours de l'Action, o discurso da ação, e depois tinha pequenos textos, que eram as intervenções dos oradores estrangeiros, etc., dos investigadores estrangeiros que trabalhavam com ele na altura. Há que dizer que o Ricard tinha muitos cursos, que eram os chamados cursos policopiados, os polycopiés, ou seja, que não eram cursos editados sob a forma de livros, mas como eram cursos que ele dava ou na Sorbonne, ou em Chicago, ou em Lovaina, ou aqui e ali, que tinham tanto sucesso, por exemplo, um curso sobre Platão, que é muito famoso, o curso sobre hermenêutica, tinham tanto sucesso que eles estavam disponíveis nas bibliotecas dessas faculdades para quem quisesse fotocopiar, consultar. Hoje em dia, se uma pessoa for a Lovaina, tem lá o curso sobre hermenêutica, etc. Neste momento, esses cursos estão a começar a ser editados lentamente pelo Fonds Ricard. Não é certo que todos sejam editados ou não, mas estão a começar paulatinamente a ser editados. E o curioso é que o único desses cursos que tinha sido traduzido para outras línguas, ainda quando Ricard era vivo, sem contar com aqueles que, enfim, com a ideologia utopia, etc., que foram coisas feitas na América, mas o único curso de todos eles era este, que tinha uma tradução portuguesa já das edições tanto da responsabilidade do Artur Mourão, do final dos anos 80, se não me engano, e tinha uma tradução relativamente anterior italiana. E eram as únicas línguas, para além do francês, nas quais este curso estava disponível. E o que acontece foi que, nessa tal reunião de 2010, quando fizemos a proposta de traduzir a Simbólica do Mal, enfim, Pedro Bernardo sugeriu que nós fizéssemos a revisão, porque enfim, era uma edição que estava esgotada, que nós fizéssemos a revisão técnica do livro para que ele pudesse ser reeditado. Bem, e depois a vida das pessoas tem destas coisas, mas às vezes tem golpes de sorte, etc. O meu momento eureka em relação a isto foi que, passado pouco tempo, no início de 2011, fui para Paris, precisamente para trabalhar no Fonds Ricard uns meses sobre os inéditos, etc., para a minha tese, e pensei, bem, já que aqui estou, vou fazer um estudo sobre isto, vou perceber de onde é que isto vem, etc. Então o momento eureka foi chegar aos arquivos, falar com o curador, com a Catherine Goldenstein,
abrirmos o dossiê e consultarmos as cópias originais do Ricoeur do Discurso da Ação e vermos que ele tinha feito alterações. O que é muito curioso. Portanto, ele era uma pessoa... Para já, ele não datilografava os próprios cursos. Era o filho, um dos filhos que o fazia, ou então a ex-secretária, a Thérèse Duflo, portanto era o Olivier, normalmente, ou a Thérèse Duflo, não se sabe muito bem. Muitas vezes assim, a mulher, por vezes. E então poderia acontecer... Ele era uma pessoa um bocadinho obsessiva na revisão das coisas, mas quando eram os livros, os editores tratavam disso. Quando eram os cursos, não havia bem a possibilidade. Então isto saiu com alguns erros, o que era normal. E ele depois ia atrás e revia. Acontece que existem, eu não sei bem quantas, mas talvez 20 ou 30 mil páginas inéditas do Ricoeur, no fundo. Portanto, ele publicou em vida 20 e tal livros, 600 e tal ou 700 e tal artigos, e ainda há milhares e milhares e milhares e milhares de páginas inéditas. E ninguém conhece aquilo na totalidade. A curadora conhece bastante bem, a Catherine Goldenstein, mas ninguém conhece na totalidade. Então, quando eu cheguei e disse, vou procurar isto, vou fazer uma edição portuguesa disto, etc., queria fazer um estudo introdutório, deixe-me ver o que é que tem. Então descobrimos, assim, em primeira mão, a versão alterada do curso. E pronto, isso fez com que eu tivesse, ou seja, esta edição, portanto, a edição portuguesa que acaba de sair, é a única edição do mundo corrigida, digamos assim, o que é curioso. Não quer dizer que não vá sair em francês mais tarde a versão, enfim, francesa correta, digamos assim, mas neste momento esta versão é uma versão única do mundo, portanto, peço desculpa pela publicidade, mas se por acaso quiserem comprar o livro. E tem, pronto, obviamente, uma pequena introdução que eu fiz a explicar, enfim, uma pequena introdução à obra do Ricoeur sob o ângulo, sob o aspecto da ação, sob o aspecto da linguagem, dentro da filosofia dele, e a explicar todos estes pequenos pormenores. Portanto, quem se interessar ou por fenomenologia, ou por filosofia analítica, ou pela filosofia do Ricoeur, enquanto tal, creio que é um livro interessante. Quanto à simbólica do mal, enfim, não conseguirei dizer melhor nem lá para perto aquilo que a professora Luísa Porto Carrara já disse, portanto não vos falarei muito sobre este livro. Aqui sim passarei para o lado, enfim, da tradução, dos problemas que a tradução nos colocou, das muitas e muitas e muitas noites de sono de que ela nos privou ao longo destes meses, meus e do Hugo, que tivemos a traduzir o livro. É um livro interessante porque, também, uma vez mais, fazendo considerações de caráter muito geral, creio que pode ter interesse não só para as pessoas de filosofia, como, de uma forma mais geral, para quem quer que estude questões antropológicas, quem quer que se interesse pelos estudos bíblicos, etc. Porque é uma obra de uma grande riqueza cultural. É verdade que abre a dimensão hermenêutica da filosofia do Ricoeur, pronto, isto é evidente, mas como a professora também disse, é uma dimensão hermenêutica também ainda um pouco limitada, porque tem só que ver com a questão do símbolo, portanto, os símbolos do mal, e o facto dos símbolos serem estruturas duais, que têm dois tipos de sentido, um sentido patente e um sentido latente. Então nós precisamos de uma hermenêutica para ir para lá do sentido óbvio, evidente e manifesto e buscar o seu sentido patente, subterrâneo, digamos assim. Isto tudo sob o âmbito, o cunho do mal. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar tudo aquilo que possa ser considerado símbolo do mal nas culturas principais que lhe estavam à frente, as culturas disponíveis, portanto, principalmente na matriz grega e, enfim, hebraica, judaico-cristã, mas não só. Portanto, todos os mitos do começo e do fim, todo o mito do pecado, etc., toda a discussão filosófica e teológica sobre a questão do pecado, ele acaba por fazê-la aqui. Então, talvez, dos livros do Ricoeur, aquele que tem um espectro, digamos assim, mais lato, mais alargado, mesmo para lá da própria filosofia. Isto sem prejuízo de ele ter escrito imensos livros, enfim, sobre, por exemplo, a significação filosófica de Freud, em debate com a psicanálise, ou sobre historiografia, ou sobre, enfim, a questão do tempo, da narrativa, portanto, os estudos literários. Mas seja como for, este é talvez aquele que tem um apelo mais amplo dentro desta, enfim, problemática muito específica, vamos dizer assim. Como sempre, traduzir o Ricoeur é complicado, porquê? Porque, portanto, esta capacidade toda de diálogo e de abertura tem a sua parte chata, que é ele cita toda a gente. Portanto, não há ninguém que o Paul Ricoeur não tenha lido, e raros são aqueles que eu não tenha citado. Então, a pessoa, quando vai traduzir um livro, por acaso, a simbólica